E aí, pessoas, eu sou Karime Winkler e esse é meu canal Café de Ciência. Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre um aplicativo super bacana. Muita gente estava me pedindo lá no Instagram. Se você não segue ainda, é @Café de Ciências. Para eu fazer um vídeo falando sobre algumas dicas para idioma, inglês, enfim. E uma das minhas metas para 2021, 2022 é aprender a falar alemão fluentemente. Então, eu encontrei um aplicativo muito bacana. Esse aplicativo se chama Speako e ele é muito diferentão do Duolingo, por exemplo, e eu gostei muito. Até agora ele está me ajudando pra caramba. Então, se você gostar desse vídeo, já deixa um like, deixa seu comentário aqui embaixo se você gostou ou não. Se você quer mais vídeos como esse, e se você já usou esse Speako, fala pra gente quais os pontos negativos e positivos que você já viu. Vou falar então sobre esse aplicativo incrível que é o Speako. Nele você vai encontrar vários idiomas, então você pode aqui escolher entre francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, chinês ou japonês. No caso, eu escolhi o alemão porque eu tenho a minha meta de falar alemão até o final de 2021, se eu não me engano. Eu também tenho a minha meta para italiano, então provavelmente quando eu terminar o alemão eu vou para italiano. No caso, eu fiz já 90% do curso de alemão, que até agora tem 10 níveis, mas cada idioma tem aproximadamente mais de 20 níveis com 12 lições cada nível. O mais incrível desse aplicativo é que ele te mostra também a cultura daquele país. Então, se você escolhe, por exemplo, o idioma alemão, ele vai te mostrar algumas cidades da Alemanha e mostra também a cultura dele, comida, lugares, festas culturais, entre outras coisas que são bem bacanas. É como se você tivesse viajado para aquele país e ter feito, por exemplo, um intercâmbio. Quando você começa o idioma de alemão, você vem logo para o nível 1 de Hamburgo. Então, por exemplo, você vai contando essa quilometragem de acordo com o que você vai fazendo, né? Então, é como se você tivesse andado por aí pela cidade de Hamburgo, sei lá, uns 693 quilômetros para poder aprender aquele idioma. Eu acho muito bacana isso daqui. Essa forma de progresso é muito legal. E aí ele tem dias na cidade. Então, por exemplo, no dia 1 na cidade, você aprende a falar frases simples, né, do dia a dia, que você, por exemplo, como você fala o seu nome, como que você se apresenta, enfim. Aí aqui no dia 2 na cidade, enfim. E aí você tem também, o que é muito bacana nesse aplicativo, você pode recapitular aquela fase que você estava. Então, por exemplo, eu quero recapitular esse nível aqui, eu posso simplesmente ou escolher o recapitular a escrita, que é esse aqui que tem o desenho de caneta, ou eu posso recapitular a parte oral, né? Que seria esta daqui com o microfonezinho. O que é bem bacana, porque às vezes você não pode ouvir, né, a frase, mas você quer pelo menos recapitular a parte escrita. Então você pode pegar e fazer só esse daqui, ou só esse aqui, ou você pode fazer os dois. Eles também possuem podcasts, então você ouve as frases que você aprendeu durante 3 minutos. As frases são as frases que você aprendeu aqui nessa parte aqui, por exemplo, do 1 até o 6. Quando você clica nesse aviãozinho, ele te mostra alguns vídeos que existem no próprio YouTube e separa todas as cidades. Por exemplo, aqui, ó, Tirol, Áustria. Ele te mostra vários vídeos de viagens, vários artigos para você poder ler e aprender um pouco sobre a história. E a cada uma quantidade assim de níveis que você faz, nesse caso aqui de 3 em 3 mais ou menos, cada 3 níveis você faz um teste para você poder ver como é que está indo a sua evolução no idioma. Por exemplo, se eu clico aqui, ele me dá algumas partes, né? Parte 1, parte 2 e parte 3, de testes de expressão escrita, compreensão oral e expressão oral, que seria você falando e aí você acaba traduzindo aquela frase. Por exemplo, se ele fala para você traduzir a frase isso é fácil, você teria que falar essa frase só que no idioma escolhido, para ele poder ver se está certo ou errado. Então ele não só te demonstra como que se fala aquela frase em alemão, como ele também testa a sua habilidade de fazer a frase no alemão e falar.
A parte 1, parte 2 e parte 3 de cada um deles depende da dificuldade do teste. Então, na parte 1, você começa com um teste que não tem limite de tempo, que não tem limite de erro, justamente para você ir se acostumando com o teste. A parte 2, você já tem um limite, se eu não me engano, de erro. E na parte 3, você tem limite de erro e de tempo. Então, vai ficando um pouquinho mais difícil a cada teste que você vai fazendo. Mas é muito bacana porque você consegue realmente ver a sua evolução. Existem alguns pontos negativos nesse aplicativo. Por exemplo, você não consegue fazer um teste para poder avançar alguns níveis, assim como você faz em alguns outros aplicativos, como no Duolingo. Porém, por outro lado, diferentemente do Duolingo, ele tem lições curtíssimas. Às vezes o Duolingo, para você terminar aquele quadrinho principal, cara, demora muito tempo. Só que esse daqui, como você já consegue ver aqui quantos capítulos tem cada um, parece que você acaba progredindo muito mais rápido do que no Duolingo, por exemplo. Eu acho que as lições também são muito mais práticas no que se diz a você aprender da forma que você aprenderia o seu idioma nativo. Por exemplo, da forma que você aprendeu a falar português. Você vai acabar aprendendo a gramática aqui, mesmo ele não sendo voltado para isso, porque ele te ensina de uma forma muito natural como formar as frases. Eu vou colocar em um nível aqui para poder mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, né, como eu estou fazendo uma revisão, ele já me mostra a palavra e eu tenho que falar se eu sei ou não sei falar aquilo. Aqui ele me fala que eu acertei, certo? E aí ele termina a lição. É muito bacana também que às vezes ele te demonstra no final alguns cards sobre curiosidades. Então, algumas curiosidades sobre comidas, sobre lugares, sobre histórias daquela cultura. Por exemplo, eu vou vir aqui nesse primeiro passeio que eu tenho em Viena, se eu não me engano, que é o meu último nível que eu cheguei aqui, certo? Nível 10. E aí é como se eu tivesse chegado na cidade naquele momento. Então, pelo jeito aqui, né? No meu primeiro dia na cidade, eu passei às 8 horas e aí eu vou descobrir algumas coisinhas novas. Eu estava, se fala ich war in Berlin. Então aqui eu preciso colocar as frases exatamente da forma que ele ensinou anteriormente. E aí quando você chega na segunda etapa, ele te testa, né, para você ver se você lembra o que você aprendeu ou se você só memorizou aquilo naquele momento. E aí aqui no final ele fala que, por exemplo, eu fiz 12 quilômetros durante esse passeio. E aí ele te mostra em detalhe algumas coisas. Olha só que bacana, gente. No final dessa lição, ele me fala de algumas características de Viena, o que é muito legal e eu nunca tinha visto em nenhum outro aplicativo para idioma. E aí acabei desbloqueando alguns novos vídeos. Se eu coloco em ir aos vídeos, ele me mostra aqui alguns vídeos de Viena e alguns artigos. E aí todos os níveis, eles vão na mesma metodologia. Você vê alguns itens, né, de escrita, alguns itens de fala, de expressão, e você pode fazer a recapitulação e ouvir alguns podcasts. Como vocês viram aí, ele tem pontos muito positivos, ele tem alguns pontinhos negativos também, que eu não curti muito, por exemplo, a questão de não poder fazer uma prova para poder pular uns níveis, mas eu achei super bacana para aquele idioma que você sabe zero coisas. Também para aprender novas culturas, porque ele sai daquele negócio básico do Duolingo, que é você aprender o idioma de uma forma mais tradicional, e ele vai para um nível diferente, que é o que? É que você aprender como se estivesse no intercâmbio, por exemplo.
Achei super bacana. Se você gostou, já se inscreve aqui embaixo. Tem muitos outros vídeos desse canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada por assistir. Fui, Ismi!